Bom, vamos abrir o painel aqui, como já se tornou tradição, a gente, ao final do Ibracão, a gente gosta de trocar uma ideia com as autoridades, embora esse ano já tenhamos gravado vários Ibracasts aí nesse período, mas a gente acha sempre bom esse diálogo, né? Um diálogo franco, aberto, que a gente faz aqui com as 3 autoridades, vamos dizer assim, mais importantes para a nossa área de atuação. O presidente do CAD, o superintendente-geral do CAD e o secretário de acompanhamento econômico. Então, nesse sentido, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, ao presidente Alexandre Cordeiro, que deve fazer um balanço aí do ano, sobre a perspectiva do CAD. Presidente, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Lauro. Cumprimentar meus colegas aqui de mesa, o Diogo, o Bruno e o Gianluca. Prazer estar aqui mais uma vez. É sempre importante esse momento, que é um momento em que a gente fala um pouquinho do que aconteceu no ano, a gente fala um pouco das coisas que pode vir a acontecer no ano que vem, faz um balanço, mostra os números e tem geralmente um diálogo franco, aberto, onde a gente se comunica com o mercado, se comunica com o IBRAC. É muito importante esse contato para que a gente possa viver a realidade, e essa realidade acontece, evidentemente, do lado de fora dos gabinetes. E se a gente não conversa com quem está vivenciando isso, a gente não sente as mesmas coisas, a gente consegue perceber as mesmas coisas que estão acontecendo e acaba tendo uma percepção errada da realidade. Então é importante sempre esse diálogo, e daí a importância do IBRAC. A gente estava eu pelo menos, falo por mim, estava com saudade do evento, né? Fazia muito tempo que a gente não via pessoalmente muitos de vocês, a gente não teve, as reuniões começaram a serem presenciais há pouco, então a gente passou aí mais de ano sem fazer reunião presencial, as sessões agora semipresenciais. Isso também é uma coisa importante. É importante que vocês voltem a participar das sessões, é importante que vocês compareçam ao plenário. Eu, pelo menos, tenho saudade daquela época que o plenário era cheio, que a gente ia julgar um caso, tinha um monte de TV ali atrás, e era divertido, e depois os corredores ficavam lotados, e aí a gente ia almoçar num restaurante, sempre encontrava um grupinho de advogado almoçando no restaurante, aí tinha que pegar uma mesa mais afastada, assim, porque a gente ia comentar as coisas que iam acontecer na sessão. Porque Brasília é um pouco isso, né? Então, isso faz parte. Eu acho que a gente tem que retomar. A gente sabe o quanto que a pandemia foi ruim para todo mundo, mas foi boa para algumas coisas, né? Apesar de tudo que aconteceu, a gente ganhou um pouco em eficiência nessas questões online, de poder fazer reuniões. A agenda ficou mais célere, mais rápida. Vocês não precisam muitas vezes pegar um voo, sair daqui de São Paulo, ir lá para Brasília, fazer uma reunião, basta marcar, a gente consegue atender de maneira mais rápida. Então, tudo isso contribuiu para algumas coisas boas e umas coisas ruins. O que foi de ruim é que a gente perdeu um pouco do contato, a gente perdeu a proximidade, e é muito importante para o CAD que tenha o IBRAC, a OAB, as SECORES ali perto, nos ajudando, nos mostrando quando está errado, e é sempre importante a gente ter esse diálogo. Vocês participem, evidentemente, das discussões importantes que a gente tem no CAD, sob o ponto de vista de guia, das resoluções que a gente quer fazer, porque, evidentemente, tudo que a gente faz lá afeta o mercado e afeta o trabalho de vocês e afeta a economia como um todo. Então, eu vou fazer um balanço rápido, não vou tomar muito tempo, porque depois a gente pode ficar batendo papo aqui, respondendo as perguntas. Eu acho que é mais importante do que, de repente, eu ficar fazendo qualquer tipo de discurso aqui. Se alguém puder colocar na tela aí vai ou não? Tá. Bem, bom, enquanto isso,
enquanto ele coloca na tela, vamos aproveitar o tempo. A gente está chegando ao fim do ano e, como eu disse, diversas coisas aconteceram. O CAD passou por um momento de mudança muito importante no final de 2019 e esse é um momento crucial para a vida do CAD, porque depois do que aconteceu de um tempo, em 2015, a primeira vez que entraram 4 conselheiros juntos, a cada 4 anos saem os 4 conselheiros e entram 4 conselheiros. E isso sempre marca, porque você muda a maioria do conselho de uma vez só. E às vezes ainda vem junto com a mudança da superintendência ou muito próximo à mudança da procuradoria. Isso não foi assim que a lei pensou, não foi feita para isso. Ela foi para que a cada 8 meses tivesse uma troca de conselho e você conseguisse manter, evidentemente, o histórico, o trem continuava no trilho, assim. Não que esteja fora do trilho, mas é que é importante você conseguir manter uma linha crescente de atuação, né? Quando você troca a maioria do conselho de uma vez só, você tem uma possibilidade de uma perda ali da aceleração que o CAD vem em função dessa troca, e a trocar a maioria, então realmente é muito complicado. E a gente passou por um momento muito delicado, porque logo depois da entrada a gente teve um momento de pandemia. Então esse momento de pandemia foi com que efetivamente as pessoas se afastaram e a gente teve um menor convívio. E agora a gente vai passar por mudança de novo. A gente já passou por uma mudança na presidência, tem aí a vinda do novo superintendente que está indicado, que vocês já conhecem, aguardando apenas a sabatina. Vamos ver quando isso vai acontecer. A gente tem a vinda de mais um conselheiro que também está indicado, aguardando também a sabatina, e a gente tem, ano que vem, a gente tem também agora a vaga do procurador-geral, que está em aberta, então, aguardando indicação, e a gente ainda tem a mudança de mais um conselheiro em fevereiro. Veja o quanto de coisa que pode acontecer e em meio a tudo isso, o CAD, evidentemente, não pode parar, né? Então, os desafios são enormes e tudo que a gente fez diante de tudo isso, a gente vai tentar mostrar para vocês aí no balanço. Olha só, a gente tem atos de concentração. Olha o que aconteceu em 2021. A gente já está com 529 atos de concentração no CAD, e geralmente existe no final do ano uma aceleração do número dos atos de concentração. Então a gente ainda tem uma perspectiva que nesse mês e meio a gente tenha várias operações entrando no CAD. Para vocês terem uma ideia, em julho entraram de uma vez só 98 operações. Então é um aumento significativo, a gente está com essa tendência, e lembrando que orçamento continua o mesmo e o staff continua o mesmo, com a mesma quantidade de pessoas. Teor das manifestações, aprovação sem restrição, que é o grande número aí, né, 459, tendo apenas ali o 15 de não conhecimento, aprovação com ACC 5 e perda de objeto 1, se não me engano, né? Ato de concentração impugnados ao tribunal em 2021 são 6, então interessante ver a média que vem sendo mantida, né? O mesmo padrão. 2017 foi um pouco atípico, porque a gente teve umas questões interessantes no CAD, alguns casos muito grandes, e que acabou gerando uma onda de reprovação em casos em sequência, assim. E depois a coisa volta ao normal, em 2018, 5, 2019, 8, 2020, 7 e 2021, 6. Então a gente tem o tempo médio, aumentou um pouco para os casos ordinários, e nos casos
sumários e número geral, aí a diferença é de 2 dias, então é insignificante. Em relação aos casos ordinários, existe aí um aumento de faixa de 8 casos, 8 dias, né? Portanto, também vem mantendo a mesma média, vem mantendo o mesmo padrão, e a gente ainda com um aumento muito significativo no número de atos de concentração. Portanto, eu acho até que em termos de eficiência, como aumentou mais que proporcional o número de atos de concentração em relação ao tempo, acho que o CAD foi até mais eficiente em 2021 do que em 2020 nesse tipo de análise. Bom, aqui está os APACs, denúncias, né? A gente tem aí total de denúncias recebidas. 2020 foi muito pouco, 2021 também. Isso a gente tem que entender o que representa isso, se é algum efeito da pandemia, a gente precisa entender. Não tenho diagnóstico para isso, né? Mas o restante permanece mais ou menos da mesma forma, os casos de gun jumping ali. Então, enfim, tem que entender o que aconteceu com relação aos APACs e denúncias de AC em 2020 e 2021. Condutas anticompetitivas. Condutas anticompetitivas, a gente tem... Peraí, será que eu passei um a mais? Não, é esse mesmo. Entrada e saída de processo em 2021 na ESG. Olha só, a gente tem PP 10 contra 11, 18 contra 16 e TCC que teve uma quantidade maior de entrada, mas a gente ainda não conseguiu dar a vazão suficiente nesses TCCs. Então entraram 17 TCCs e saíram apenas 7 TCCs. A gente tem no estoque de processo na ESG hoje 314 processos, né? Também mantendo a mesma média em 2017 com 326, aí teve uma queda ali em 2019, depois subindo um pouquinho, chegando a 314, mas acho que faz parte dessa... Tá mais ou menos no mesmo padrão, então nada de diferente, portanto, isso não nos alarmou. Pronto, a gente tem aí PP, IA e PA, processos instaurados por condutas, e isso é bem interessante dar uma olhada nesse gráfico, que e as cores ali, você consegue perceber o que é de cartel, conduta unilateral e conduta uniforme, né? Chama conduta comercial uniforme, noção de conduta comercial uniforme. Então, a gente tem, olha a quantidade ali, por exemplo, de cartel que foram abertos em 2021, tá? Mais ou menos o mesmo padrão do restante, se considerar com 2018, 2019 a gente teve um aumento significativo e depois volta a esse patamar aí de 11 casos, mas é importante destacar as condutas unilaterais, desde a abertura, olha, e até foi tema de painel, isso, você para pensar, em 2018, 2017, 18, 19, o que nós temos ali de conduta unilateral, e o que nós temos, aí quando a gente vai o IA e o PA, a gente vê que os casos não evoluíram tanto quanto a gente gostaria, sob o ponto de vista de investigação. E aí por algumas questões que eu acho que vale a pena a gente conversar, até estruturais do próprio CAD. Processos concluídos, né? Mantendo aí basicamente a mesma média, lembrando que nós ainda não acabou o ano, então a gente tem perspectiva de alcançar o mesmo nível dos anos anteriores, em algumas situações até passar. Veja 2021 aí, a gente já está alcançando 2020 e possivelmente a gente deve chegar no mesmo patamar aí, ou até um pouquinho melhor de 2019. Processos administrativos julgados pelo tribunal, também temos mantido aí a mesma média, olha aí o que foi em 2019. É engraçado que muda-se apenas o vetor a partir de 2020, né? A gente tinha um total de arquivamentos maiores, uma quantidade maior de arquivamentos em 2017,
quer dizer, 2017 nem tanto, né, mas 2018 e 2019, aí a partir de 2020, 2021, esse vetor se inverte, passando para uma maior condenação e uma menor quantidade de arquivamentos. Multas aplicadas, 2021 tem um total alto de multas aplicadas, né, na casa de 1,3 bi, bem maior do que nos anos anteriores, especialmente 2020, que foi um ano muito atípico, a gente entende isso como efeito da pandemia, mas em 2019 ali 800 milhões contra 1,3 bi, e 2018 600 milhões contra 1,3 bi aí de 2021. E TCCs, a gente percebe uma queda significativa da realização dos acordos em 2021, né? Especialmente no tribunal, na superintendência, tem aí mais ou menos, possivelmente vai chegar ao patamar ali de 2020, a gente imagina, mas mostra-se uma tendência de queda aí de 2017, 2018, até chegar em 2021. Contribuições pecuniárias, então, tem se aplicado muita pena, mas, e aí, pelo fato de não se ter os acordos sendo celebrados, a gente tem uma menor arrecadação também em 2021, comparado com 2020, 2019, e um ano muito atípico ali, 2 anos, né, muito atípicos em relação à arrecadação, foi 17 e 18, em função do efeito Lava Jato. Processos julgados pelo tribunal em 2021, né, aí está os tipos, né, de processo, o que foi de AC, o que foi de PA, e aí estão todas as legendas para vocês terem uma olhada, lembrando que esse balanço está disponível para vocês também no site do CAD, tá? CAD em números. E a gente tem processos administrativos julgados pelo tribunal, arquivamento versus condenação, tem sido mantida a mesma média ali de 2019 e 2018, com arquivamento sendo 8 casos e condenação 17. Atos de concentração julgados pelo tribunal, percebe-se a mesma média de 2020, mais menor do que de 2019 e de 2018. Aí a gente também não sabe o efeito, se isso é motivo da pandemia ou o que aconteceu, né? Possivelmente os casos julgados, bom, evidentemente os casos julgados pelo tribunal são aqueles casos complexos e, portanto, com certeza a gente teve mais esse tipo de caso em 2018 e 2019 do que em 2021. Arrecadação ao Fundo de Direito Difusos, isso efetivamente pago, né? Arrecadado do FDT por exercício. A gente tem aí, em 2021, o valor que foi arrecadado um pouco menor do que 2020. Acordos de leniência, a gente começa a ver uma retomada. A gente fez 2 acordos de leniência em 2020, mas esse ano já foram feitos 5 acordos de leniência, né? Nenhum aditivo, nenhum acordo de leniência plus, mas a gente tem 5 acordos de leniência, o que mostra mais ou menos a nossa tendência. Aí, olha, 2018 foram 6 e tal, e possivelmente a gente deve ter uma retomada aí, lembrando que 2017 foi atípico por conta das questões da Lava Jato. Busca e apreensão, uma. O que geralmente faz 3, né? 4, 2020 evidentemente não teve, porque era no momento da pandemia, não dava para fazer busca e apreensão, mas a gente fez uma nesse ano em 2021 e deve fazer outra em 2021 ainda. Eu falo isso, todo mundo fica pensando, né? Até brincando, eu não sei se vai ter, se não vai, mas fica todo mundo assim, será? Quem é? Tem umas 3. E agora? Tem umas 3 aí até o final. Então a gente não sabe, ainda mais agora, eu não faço nem ideia se vai ter ou não busca e apreensão, mas eu falava isso toda vez que, na época que eu era superintendente, gerava um alvoroço danado, eu adorava. Bom, gente, é isso aí, o balanço. Eu queria ver se o Diogo quer comentar alguma coisa a respeito do balanço, fica à vontade. Só fazer um comentário rápido, acho que o presidente já tocou em todos os pontos, mas o que a gente percebe é que tem uma piora em alguns números, mas ela, enfim, me parece muito mais circunstancial e decorrente um pouco da situação de pandemia. Vocês percebem que os números que caíram são de coisas que exigem presença, né? Então, eu acho que num ano, 1 ano e meio, 2 anos atípico, algumas dessas coisas acabaram prejudicadas.
Por outro lado, também a gente usou esse tempo para dar vazão aos casos. Você vê que os números de saída de PAs, principalmente de condutas, eles são iguais aos anos anteriores. Então, assim, a gente conseguiu, na pandemia, manter o nível de trabalho. É claro, a gente tinha estoque também para fazer isso e se dedicou, já que a gente não podia fazer busca, já que a gente não podia fazer novos casos de detecção de outras coisas, a gente se dedicou também a concluir, a fazer nossa lição de casa e a concluir casos. Eu acho que foi um período de muito comprometimento da equipe. E de fato, se tem alguma coisa que a gente, olhando para esses números, liga o sinal de alerta, eu posso garantir para vocês que a gente está comprometido em retomar de verdade. Quando eu fiz o IBRACast, eu falei que a palavra de ordem na SG, pelo menos nesse final do ano, enquanto eu ainda estou interino, é de retomada. E essa é a nossa ideia, é nisso que a gente está imbuído nesse momento. Obrigado, presidente. Obrigado, superintendente, pelo balanço interessante. Depois a gente vai fazer alguns comentários e perguntas. Secretário Gianluca, a palavra é sua. Obrigado, Lauro. Parabéns a todo o pessoal do IBRAC pelo evento, parabéns pela organização e pela volta aos eventos presenciais. Você estava até comentando que a gente sentia falta disso. Eu acho que esse é o primeiro evento presencial que eu faço parte desse porte há muito tempo. A organização está espetacular. Bom, 2021 foi um ano bastante diferente do que a gente esperava. O que eu posso falar do ponto de vista do Ministério da Economia, que vocês já não leram na imprensa alguma versão, várias versões sobre o mesmo fato. Foi um ano que, para o avanço da concorrência, nós tivemos realmente um papel de defesa de algumas pautas bombas, vou dizer assim. Normalmente a gente usa essa expressão para questões fiscais. Eu dou graças a Deus todos os dias que eu não estou nessa área dentro do Ministério, porque esse pessoal realmente não tem dormido. Mas ele foi um momento de uma consolidação de propostas, de aumento de concorrência que a gente levou para frente. Acho que a gente conseguiu grandes avanços no Congresso. Eu acho que a gente está conseguindo avanços regulatórios. Mas, como eu sempre coloco, o problema, o fato da gente ter aí a antepenúltima posição de qualidade regulatória no mundo, a carga mais pesada do mundo, de acordo com o DCI, e um problema concorrencial do ambiente regulatório que acaba se refletindo aí em diversos índices, novamente me referindo ao DCI, ele é um problema cultural. Ele é um problema cultural. E a todo momento, o meu antecessor, que está aqui conosco, o César, agora ele está lá na Câmara, é sempre um bate-bola, né? Porque a todo momento tem uma nova ideia que vai fechar o mercado de alguma maneira, que vai criar uma reserva, que vai criar uma dificuldade, que vai colocar uma barreira a novos entrantes, todo o tempo. Então, o nosso foco nesse ano, não por opção nossa, mas acabou, eu acho que tendo sido feito no âmbito legislativo, avançar as propostas já consolidadas. Estamos muito felizes com algumas. Eu acho que o marco de ferrovias vai trazer uma concorrência para o setor muito positiva. A gente precisa consolidar os ganhos do PL, do gás, e garantir que a implementação pela Agência Nacional de Petróleo seja uma implementação que esteja na altura do que foi imaginado para o processo de desverticalização. Eu sei que tem vários advogados de direito empresarial aqui. Eu acho que desverticalização é algo que a gente precisa conversar muito no ano de 2022. E é um processo, especialmente os processos internos de governança de empresas nesses setores regulados. Eu acho que 2022 vai ser um ano chave para nós. A gente está bastante preocupado com isso. Eu acho que a gente vai ter muitos ganhos concorrenciais se a gente avançar nesse sentido. Então, o que foi feito para o gás, talvez a gente esteja olhando para alguns outros setores também, para a gente iniciar processos de desverticalização e talvez iniciar processos, inclusive, um pouco mais duros, né? Então, a gente tem se dedicado bastante tempo a entender os processos de governança, Chinese Wall, conflito de interesses, acesso equânime. Eu acho que esse vai ser a maneira como nós vamos responder 2022. Porque 2022 não nos parece um ano positivo para os problemas econômicos que nós estamos vendo agora. Nós não estamos vendo ainda uma dissolução dos problemas. Pelo contrário, a gente está vendo algum aprofundamento, né? A gente está vendo a hedge no Brent na disparada até o final do ano que vem. Então, todos os problemas que nós já estamos vendo esse ano, que são problemas novamente sistêmicos, que são problemas que a gente está vendo por todo o resto do mundo,
Isso é uma coisa que a gente precisa ser bastante claro. O Brasil não está isolado no nosso problema inflacionário atual, não está isolado na crise do supply chain, não está isolado nas cadeias logísticas. Esse problema que a gente está vendo esse ano, e que com certeza tem afetado vocês, tem afetado todos nós, é um problema global. É um problema global. E a gente ainda não vê essa dissolução tão certa como alguns outros alegam, né? Como a secretária Yellen, por exemplo, diz nos Estados Unidos que acredita que seja mais transitório. Do nosso ponto de vista, isso vai ser uma grande oportunidade para a concorrência. Então é por isso que eu estou colocando aqui. Eu acho que em 2021 a gente conseguiu fermentar essas ideias e consolidar elas em uma série de PLs que agora estão bem encaminhados, textos bem debatidos, procedimentos que estão mudando nas agências reguladoras. 15 de abril esse ano começou a vigência da análise de impacto regulatório para as agências e Ministério da Economia, 15 de outubro para toda a esplanada. Nós temos o desafio de levar a análise concorrencial aos AIRs, é algo que a gente tem discutido bastante e tentado entender com os reguladores como fazer isso. Mas, acima de tudo, foi realmente um ano, novamente, de segurar distorções concorrenciais que viriam pelas forças da democracia, que fazem parte e são salutares e faz parte que elas existam. Comentaria alguns projetos, muito especificamente. Eu acho que nós conseguimos avançar bastante com... A gente tem um vácuo, né? Porque o sistema de defesa do consumidor, que surgiu lá com o Código de Defesa do Consumidor nos anos 90, ele foi se dissipando. Então você teve os PROCONs dos estados, os PROCONs dos municípios. No sistema atual, a Advocacia da Concorrência Nacional, ela está conosco da SEAI, só que ela não se dissipou ao longo das décadas. Você não teve agentes, agora, às vezes surge um ou outro. Eu li um parecer esses dias de uma prefeitura em específico, não vou nem mencionar qual, que era o oposto de defesa da concorrência, mas enfim, de promoção da concorrência. Nós não tivemos essa diapasão da defesa da concorrência para os níveis estaduais e municipais. E você criou um vácuo, porque muitos dos problemas concorrenciais que nós estudamos nas ciências econômicas estão muito bem representados em problemas municipais. Então, nós criamos o Índice de Concorrência dos Municípios, que não é concorrência entre municípios, né? É concorrência dentro do ambiente regulatório dos municípios. Muita gente focou são 9 capítulos, 450 questões, muita gente focou nas questões... Muita gente focou nas questões que a gente importou de índices internacionais, porque a gente estava conversando com o TCU e é importante a gente ter essa base de dados, então questões de competitividade, questões de ambiente de negócio, tudo isso está lá. Mas o core desse índice é realmente levar para a regulação municipal e, em um segundo âmbito, talvez um dia pré-estadual, as noções de concorrência que a gente pode conquistar de uma maneira muito positiva e às vezes até mais fácil no âmbito municipal. Então, e nós vemos isso. Normalmente a SEAI só acabava se envolvendo com questões desse tipo, muito aleatório. Um problema dos cemitérios de São Paulo, problema de transporte público, e tudo isso vai gerando problemas que depois vão chegando no CAD, né? E tudo isso pelo ambiente sancionado em nível municipal. Então eu acho que nós vamos conseguir ter esse avanço, tem sido uma experiência fantástica. Nós visitamos já os 10 maiores municípios brasileiros, e com exceção de uma cidade, não vou falar também qual, todos os demais estão muito empolgados em avançar com melhores regulações concorrenciais dentro do seu âmbito municipal, não criando órgão, nada disso, mas buscando os padrões internacionais, entendendo, fazendo esse intercâmbio. E eu acho que vai ser um vácuo que a gente vai conseguir preencher em nível municipal muito positivo mesmo, pelo fato que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é um sistema nacional, né? Não é um sistema federal, é um sistema nacional. As nossas competências sobre atos normativos são para todas. A gente teve o avanço do FIARC, um pouco diferente do que imaginamos. Nós temos 5 casos ativos hoje no FIARC. Eu não consigo falar para vocês, expressar o quanto foi a agitação política em torno de cada um dos 5 casos, né? Até porque, enfim, eu estou dentro do governo, né? De outra maneira a política está tudo envolvida. Mas o efeito tem sido muito interessante. E o primeiro parecer, a primeira decisão do FIARC, determinando, conforme a lei da concorrência, que um ato é anticompetitivo e encaminhando para revisão pelo órgão, conforme o artigo 19, parágrafo 1º, ele vai sair esse mês. Então, estou muito feliz em já poder confirmar que o primeiro parecer do FIARC vai ser esse mês. A gente tem 5 casos ativos, a gente deve ter mais 2 ou 3 iniciando no começo do ano que vem. Cada vez que a gente tomou essa decisão do FIARC, foi um barulho político muito grande. Então, a gente nota o poder do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
que quando você joga a luz, eu sempre comento isso, as más regulações, as regulações anticoncorrenciais, elas gostam de se esconder no escuro. Elas gostam de se esconder no escuro. E quando você tem a oportunidade de simplesmente jogar luz sobre elas, elas acabam caindo porque elas não têm uma sustentação teórica. Então a gente teve o FIARC, a gente teve os padrões de desoneração regulatória, também 5 padrões de elementos regulatórios que podem ter desvios concorrenciais. Tivemos o avanço dos custos regulatórios para entender barreiras de entrada. Estamos trabalhando com a abertura do mercado para o comércio exterior, que também é muito importante para o avanço da concorrência. Enfim, foi um ano bastante diverso e eu acho que 2022 vai ser um ano de 2 coisas. Então, para finalizar e retomar o ponto principal da minha fala. As oportunidades que as crises vão nos dar. E, em segundo ponto, o trabalho interno. E é nesse sentido que eu acho que vocês todos são muito bem-vindos, porque a gente faz tudo com uma maneira muito aberta, a gente faz muitas consultas públicas, muitas audiências, e elas têm tido um impacto enorme dentro da administração pública federal, dentro da administração direta, quando a gente foca numa norma ou outra. Então eu acho que isso vai ser uma cultura que ao longo dos anos a gente vai conseguir criar de transparência e objetividade. Bom, mas eu acho que o resto a gente pode ter uma conversa aí mais na medida que a gente conversa no bate-papo. Obrigado, secretário. Ótimo saber que temos aí um bom trabalho a desenvolver aí em 22. Pode contar com a gente. Vamos colaborar o que nós pudermos lá com vocês na desregulamentação e na promoção da concorrência. Bom, dito isso, eu vou fazer aqui os primeiros comentários e perguntas ao presidente Alexandre Cordeiro. Presidente, como a gente já conversou, você mostrou alguns números aqui, quer dizer, o ano tem sido marcado por bons debates no tribunal, né? Mesmo no CAD, a gente tem visto com essa mudança, ou esse, vamos chamar assim, acúmulo de novos conselheiros, 4 a cada época, tem havido divergência maior entre os conselheiros sobre alguns temas, né? Temos tido muitos casos de pedido de vistas, os processos no tribunal se alongam um pouco. Também temos visto um crescente número de avocações, e aí a gente tem avocações que terminam aprovadas ou acabam não acontecendo, em discussões no plenário, e algumas inovações jurisprudenciais de posicionamentos sobre multas, discussões sobre TCCs, que acho que talvez aí a gente tenha aí uma ligação com o que vocês comentaram do reduzido número de TCCs que foi aprovado ou julgado no tribunal, né? O que a gente espera aí para 2022 e para os anos futuros? Essas divergências a respeito de multas de TCC na avaliação do tribunal vão continuar? Vocês estão, digamos assim, chegando a algum consenso maior depois de alguma divergência que ocorreu? Estão se afunilando as discussões ou ainda estão em aberto? Obrigado, Lauro, pela pergunta. Eu acho que um colegiado ele é formado por divergências, né? Porque senão, se todo mundo pensasse igual, não precisava ter o colegiado. É importante que as divergências também existam e sejam discussões em prol de cumprir a missão institucional que a gente tem no CAD. Eu acho que isso tem sido feito ali. Acho que todo mundo ali dá o seu melhor. Mas, de fato, a gente precisa pensar qual seria, de repente, o melhor modelo, a melhor forma de fazer essas discussões, de maneira que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível tudo de bom que envolve essa divergência de ideias, né? Então, você tocou em alguns pontos específicos aqui na sua pergunta, que eu anotei. Primeira, vocação, pedido de vista, mudanças de jurisprudência, divergências dentro do tribunal e uma quantidade menor de TCCs sendo homologados. Bom, na minha opinião,
em relação à avocação e vistas, a avocação é uma possibilidade dada pela lei que o conselheiro tem de querer reanalisar o caso. E é normal que isso aconteça. Sempre aconteceu. De um período para cá passou a acontecer mais, evidentemente, mas o cuidado que todo tribunal tem que ter é que as avocações, quando elas forem feitas, que elas sejam feitas efetivamente com um fundamento adequado, para que a regra seja clara. É isso que a gente sempre busca fazer. E tem sempre a discussão se a avocação ela deve ou não ser feita para uma discussão de tese, ou se, para que se avoque um caso, seja necessário pelo menos a possibilidade de alteração do vetor da decisão. E essa é uma discussão importantíssima, né? Porque o conselheiro ele tem o direito de querer discutir aquela tese que foi trazida dentro de um caso pela superintendência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma preocupação com a celeridade do processo. Se é uma tese, então eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, agora, se é uma tese importante para se discutir, mas às vezes aquele não é o caso adequado para aquilo, até a tese é importante, merece a discussão, mas muitas vezes aquele não é o melhor caso, então o tribunal tem que ter esse senso de oportunidade de saber qual seria o melhor momento de discutir aquela tese e trazer para o colegiado se debruçar. Veja, existe uma diferença de competência ali entre a superintendência e o tribunal. A superintendência, como vocês viram, tem uma quantidade enorme de casos. O tribunal tem uma quantidade muito menor de casos. Então, é papel mesmo do tribunal lapidar e melhorar as decisões da superintendência. Mesmo porque, muitas vezes, a superintendência, por conta do volume do crescimento, do aumento da quantidade de casos, muitas vezes a gente não consegue, pelo menos quando eu estava lá, o Diogo acho que faz isso melhor do que eu, então ele consegue se debruçar mais nas teses, passando a responsabilidade aí para o Diogo, mas é difícil, porque são 2 atos de concentração por dia, mesmo que sumário, você tem um monte de conduta unilateral, você tem um monte de denúncia, você tem acordos de leniência para fazer, enfim, é um monte de coisa que muitas vezes as investigações ou as diligências que são feitas, ou no momento de escrever a nota, ela, mesmo a gente achando que é muito robusta a nota, sempre é importante o papel do tribunal de reanalisar o caso. Reanalisar e, portanto, mergulhar, às vezes, numa tese e descer no processo mesmo, entender, discutir tecnicamente como se aplica, por exemplo, o que a gente tem de doutrina para uma conduta específica naquele caso concreto e, portanto, melhorar o trabalho do CAD sob o ponto de vista qualitativo ali no tribunal. Esse tem que ser o papel do tribunal. O tribunal tem que fazer exatamente isso. E a avocação pode ser um tema, pode ser uma situação importante, pode ser um instrumento importante, mas a gente tem esse trade-off. Toda vez que eu avoco, eu paro um ato de concentração. A gente não pode brincar com o mercado. E ali tempo é dinheiro. Então, será que vale a pena a gente avocar um ato de concentração apenas para discutir uma tese? Ou para aquele caso específico, aquela discussão daquela tese pode ter implicações concorrenciais? Aí sim eu acho que vale a pena. Em relação aos pedidos de vista, a gente teve um aumento em relação a 2019. Em 2020 e 2021, a gente teve um aumento em relação a 2019. Se não me engano, em 2019 foram 12 pedidos de vista, em 2020 foram 20 pedidos de vista, em 2021, 22 pedidos de vista até agora. E isso, eu não vejo problema no pedido de vista, desde que o tribunal também tenha consciência da gente trazer os casos com a maior celeridade possível, né? É importante, e muitas vezes a dúvida no momento surge no momento que você está julgando, e surge às vezes porque é provocada por vocês mesmo numa sustentação oral. A gente já viu isso diversas vezes. Em uma sustentação oral, o advogado realmente levanta um ponto que não foi efetivamente discutido, que não foi pensado pelo conselheiro, ele, poxa, eu preciso pedir vista desse caso, porque esse caso não foi tratado da maneira como eu achava e eu preciso
né, eu tenho interesse em abrir uma divergência, enfim. Eu acho que isso é importante, o pedido de vista. Agora, a gente tem que fazer com cautela para que os casos tenham andamento, tenham sequência. Mudança de jurisprudência. Eu sempre defendi que jurisprudência é uma coisa importantíssima e, evidentemente, ela gera segurança jurídica para as partes. Por que isso? Até pela característica do direito econômico, do direito concorrencial, de mutabilidade, de ser maleável, de você ter normas mais flexíveis do que normas rígidas. E, portanto, a história do direito concorrencial ela é feita a partir da história dos julgados, de como o CAD interpreta determinada conduta. Então, é importante que a jurisprudência seja uma coisa sagrada. A jurisprudência seja uma coisa em que a parte olhe e fala, não, nesse tipo de caso, o CAD vai decidir dessa maneira. Isso não quer dizer que jurisprudência não pode ser mudada, mas ela tem que ser mudada de uma maneira muito transparente, muito clara, sem rompantes, e sinalizando para o mercado que ali existe uma nova orientação concorrencial. Isso é pensar em política concorrencial. Isso é fazer com que o mercado olhe para uma instituição que tem um poder de enforcement e fale assim, bom, até aqui eu posso ir, até aqui eu começo a entrar numa zona cinzenta e para aquele lado de lá eu não posso ir de jeito nenhum. Isso é segurança jurídica. E muitas vezes a gente, na vontade de defender teses e na vontade de defender aquilo que a gente mais acredita, evidentemente que sempre procurando o bem da instituição, a gente acaba cometendo alguns deslizes nesse caminho e dando sinais trocados, né? Veja, o que a gente tem percebido, pelo menos na minha visão no tribunal, é que muitas vezes um julgado, um caso específico, você tem 4, 5 tipos de divergências no mesmo caso. Você tem uma divergência de preliminar, aí você tem uma divergência na fundamentação, você tem a divergência sobre o mérito de determinada coisa, no cálculo da multa, e a divergência não é binária, 3 votam assim, e 3 votam, e 2 votam assim. Não, cada um tem uma votação diferente. Até às vezes é difícil, você já deve ter percebido isso na sessão. Muitas vezes eu falo, gente, preciso pôr na planilha aqui, vou suspender por 5 minutos para poder a secretaria aqui ver como é que ficou o resultado do caso. Isso tem coisas boas e coisas ruins. A coisa boa é que realmente o caso está sendo discutido, de verdade, a gente está ouvindo todo mundo. Porque senão seria de uma maneira diferente, mas realmente está sendo discutido. E a coisa ruim é que realmente você tem uma certa insegurança, porque se vem um conselheiro novo, ou se um muda de opinião aqui, você pode mudar o resultado todo, por conta de um detalhe. Então, a gente tem que tomar cuidado. E esse modelo foi o modelo que o Brasil escolheu, né? A gente sai para julgar uma sessão, todo mundo vai lá, profere o voto, está passando no YouTube, é um modelo transparente, a gente se orgulha disso, que é a agência mais transparente do mundo. Muito diferente do modelo do FTC, por exemplo, que juntam os commissioners lá numa sala e volta com uma decisão. Esse aqui é a decisão. Ninguém sabe se teve divergência, se não teve, como é que foi, faz assim, e pronto, te entrega um papel. Então, tem os prós e os contras, né? Esse, no segundo, parece que dá uma segurança maior, porque você tem uma decisão una, no entanto, você não sabe como ela foi tomada, então ela é mais difícil de ser contestada. E por fim, só para fechar, Lauro, o TCC, acho que eu já até falei demais, mas o TCC, isso é uma coisa que a gente tem que entender o que está acontecendo, porque o CAD sempre teve muito orgulho e sempre fez isso muito bem. A política de acordo do CAD é elogiada no mundo inteiro, e vocês, mais do que ninguém, sabem disso. Num painel aqui anterior, ontem, o Juan mostrou uns dados ali, o painel junto com a Ana Sofia, com os 2 Ricardos, mostrou os dados de como, especialmente para a conduta unilateral, é importante que você tenha os acordos. Os acordos em fases mais antecipadas possíveis do caso. Imagine, fazer acordo em conduta unilateral em PP é excelente, porque você interrompe a discussão se existe ou não a conduta. E o acordo é tão bem pensado que sequer você precisa confessar a conduta para acordos
unilaterais. Então, é muito mais importante que você interrompa uma suposta ocorrência de um ilícito concorrencial ali, porque a gente não sabe se tem ou não tem, mas se as partes toparam em parar aquela conduta, você mata o problema na raiz. Agora, se você fica com essa conduta processando e julgando durante alguns anos, e lá na frente você chega à conclusão que realmente teve um ilícito, você passou esse período inteiro de 3, 4, 5 anos deixando que aquela conduta gerasse um prejuízo para a sociedade. Portanto, isso seria muito pior para a sociedade de uma maneira geral do que um desconto maior ou a não cobrança de uma contribuição para o FDD. Obrigado, presidente. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista aqui, eu acho que essa questão dos TCCs, ela realmente é significativa, né? Quer dizer, a dificuldade, e aí dando aqui o depoimento que não é só meu, mas é dos associados do IBRAC e do Conselho, a dificuldade para se fechar um TCC hoje, que pelo mecanismo a gente começa a discussão na SG, que vai ao mesmo tempo conversando com o tribunal, a dificuldade de andamento desses casos tem sido bem maior, e eu entendo, a gente percebe, por exemplo, uma preocupação do atual tribunal em rever condições de pagamento, de condenações. Nos parece um tribunal mais rígido, vamos dizer assim, até pelo número de condenações a gente viu isso. Então, isso tem provocado um atraso nos TCCs, por consequência também um atraso, uma redução do volume arrecadado, né, como a gente viu na tabela, né? Não que eu queira ficar pagando o TCC, mas o Fundo de Interesses Difuso está sofrendo um pouco com isso. Então, eu acho importante os conselheiros e a SG chegarem aí em algumas conversas aí para facilitar isso, tanto para os advogados quanto para as empresas que estão dispostas a fazer esse acordo. E nas condutas unilaterais, realmente, eu pessoalmente sempre defendi isso, nunca discuti isso no Conselho, mas realmente um acordo no início da discussão é a melhor coisa que pode acontecer. A gente vê alguns casos, especialmente no setor financeiro, onde foram feitos os acordos, e a gente viu o resultado disso, né? Quer dizer, uma ampliação da concorrência em função desses acordos. Desculpa falando demais, Bruno, por favor. Obrigado, Lauro. E antes até de entrar na pergunta para o Diogo, eu também queria complementar, quer dizer, visão dos associados, visão do próprio IBRAC, né, de essas discussões de dosimetria são importantes, né? Eu acho que hoje talvez estejamos no auge das discussões de dosimetria, de flexibilização de ramo de atividade, de base de cálculo, enfim, tudo isso, mas eu acho que o contraponto disto é a talvez incerteza, né, até se formar e se consolidar uma nova jurisprudência de contribuições para a TCC. E eu acho que isso, no final do dia, acaba refletindo aí na própria opção da empresa e no próprio aconselhamento dos advogados ou da insegurança jurídica que pode haver nesse momento, até que se consolide uma nova jurisprudência para firmar novos TCCs. E aí eu queria pegar um pouco o gancho e fazer a pergunta para o Diogo, né? Quer dizer, e aí trazendo, né? Quer dizer, toda essa dinâmica que a gente tem visto no tribunal, trazendo isso para a realidade da superintendência hoje, né? Tem havido, na sua visão, alguma acomodação ou reorientação dentro da SG de como lidar com os atos de concentração, como lidar com os processos, como lidar com os TCCs, por conta destas discussões? Quer dizer, a gente tem visto aí, como eu falei, discussões de dosimetria, de punibilidade de pessoa jurídica, a gente tem visto um maior monitoramento e questionamento de atos de concentrações com maior número de avocação, esse reflexo que pode haver na política de acordos, né? Como é que a SG tem lidado com isso e se, na visão de vocês, se isso tem gerado um custo e se esse custo é proporcional aos benefícios para os administrados, na visão de vocês? Obrigado, Bruno, pela pergunta. É bom que eu complemento um pouco o que o Alexandre falou com a visão ali da Superintendência Geral.
Para a gente, a relação da superintendência com o tribunal, pelo próprio modelo que foi criado na lei, ela depende de sinalizações claras do tribunal, né? As questões começam na SG, mas elas são definidas pelo tribunal. Então, em todo momento em que há uma mudança de composição, ou uma reorientação da jurisprudência, ou uma discussão sem uma definição clara, isso impacta, obviamente, no nosso trabalho. Mas a gente não tem muito o que fazer com isso. Isso é uma consequência natural do modelo. Então, o que a gente tem procurado fazer já há algum tempo, né? Falando especificamente das avocações? Entender um pouco a preocupação dos conselheiros, e tentando melhorar a nossa instrução. Isso reflete um pouco no tempo de análise dos atos de concentração, no aumento de market test, por exemplo, o envio de mais ofícios, mais consultas a clientes e concorrentes, enfim, isso tem um impacto. Mas, enfim, a gente também imagina que depois de algum tempo, esse monitoramento não seja mais tão necessário, porque a gente está conseguindo endereçar as questões. Vale um pouco também para TCC. O TCC da SG, ele foi pensado como um modelo de colaboração, principalmente, né? É óbvio que a multa não pode ser, a contribuição pecuniária não pode ser under deterrent, mas a ideia de existir um TCC negociado na SG é colaborar com as investigações, ou no caso das condutas unilaterais, interromper uma potencial conduta que está acontecendo. Então, nesse sentido, se você tem discussões sobre valor de multa e etc., de uma certa forma retira um pouco a previsibilidade que a SG tinha para negociar. De novo, volto na questão da sinalização. Mas também a gente entende isso como um processo natural, né? Os novos conselheiros entraram, que não são mais tão novos, entraram em 2019. Depois de um certo tempo, enfim, que também foi impactado pela pandemia, já com 2 anos de CAD, eles têm muito mais condições de avaliar se a jurisprudência do CAD deve ser a mesma, de trazer sua contribuição ao debate. No que depender da SG, o que eu acho que a gente tem que, talvez, trabalhar junto com o tribunal é de criar entre nós essa cultura do precedente. Essa cultura de precedente não existe no Brasil, assim, ela é muito incipiente, né? No próprio judiciário você tem alguns problemas, mas hoje a gente já tem alguns instrumentos que nos ajudam a isso. A lei de introdução, a LINDB, né? A lei de introdução ao direito brasileiro, ela traz ali uma disposição específica aplicada a todos os órgãos da administração pública com relação à mudança de interpretação. Então, talvez a gente devesse parar um pouquinho, sair um pouco do caso concreto e discutir como que a gente faz isso para que isso seja ocorra de maneira mais fluida e mais do que isso, para que a SG possa se apropriar daquilo que o tribunal está entendendo e passar a aplicar nos casos, porque é onde tudo começa. Só deixa eu fazer mais um adendo com relação ao TCC especificamente. Tem, é claro, uma imprevisibilidade maior que vem ocorrendo, o que dificulta um pouco as negociações, mas o TCC é algo que foi bastante impactado durante a pandemia, porque a negociação presencial de questões complexas, como as que são tratadas em TCC, ela é muito mais rápida e eficiente do que esse distanciamento que a gente teve que viver nos 2 últimos anos. Obrigado, Diogo. Vamos mudar aqui para o secretário Gianluca. Secretário, se pudesse falar um pouco mais sobre os FIARCs, eu adoro esse nome, FIARCs. Esse procedimento, ele tem se desenvolvido bem na sua avaliação? Você tem aberto muitos FIARCs, e uma pergunta interessante, como é que o agente público, o órgão público, encara esse procedimento? Quer dizer, eles são muito resistentes, eles são colaborativos, traz uma resolução positiva ou fica todo mundo na defensiva, como no TCU? Como é que funciona? Então, hoje a gente tem 5 investigações de abuso regulatório abertas. Elas são públicas, então eu posso falar sobre elas. A gente tem o caso do circuito fechado de ônibus, que impacta principalmente empresas que fazem fretamento direto. A gente tem o caso do THC2. Acho que vocês... Teve um painel sobre isso. Então, acho que não preciso me alongar sobre isso. A gente tem uma questão de conselhos profissionais, uma vez que a gente fez questão de colocar na Lei de Liberdade Econômica explicitamente que normas infralegais que restringem a publicidade dos profissionais é ilegal.
A gente tem outros 2 casos. Um caso do esporte foi o THC2. É o THC2. E o primeiro, do AFREM. E o 5º caso é o caso da cota de lítio. O Brasil tem uma cota muito pequena de lítio. E é algo que a gente tem... E assim, então, esses são os 5 casos ativos hoje de investigação de abuso regulatório. A gente tem, eu não vou dizer agora, não vou especificar qual a reação está sendo de qual, mas a gente tem desde casos em que o órgão fala obrigado por jogar a luz nisso, a gente sempre quis endereçar isso, mas a gente sente sozinho em enfrentar a resistência política para que a gente possa superar essa atual regulamentação. E a gente já teve casos que o órgão ficou absolutamente possesso, ligou para o presidente da República, a gente é um órgão político, né? Então eu posso falar isso, não é interferência, porque nosso papel é político, apesar de eu não ser político, enfim. E não gostou e acha que a gente não deveria julgar. Mas em todos eles tem um aprendizado. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da questão do lítio. O entendimento da área, principalmente do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Defesa, é que a gente precisa fomentar o mercado de lítio no país por uma questão de segurança nacional. Simplesmente, eles acreditam que isso é um valor, é um mérito, e eles têm a competência para dizer esse mérito. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é dizer, veja só, para você fazer essa mesma política pública que você está querendo fazer, você consegue fazer ela com menos distorção concorrencial, se você ir por um outro caminho regulatório. E então, o fato da gente não ter nenhuma decisão pública até agora é porque grande parte desses trabalhos é um trabalho também de consenso. Porque o nosso trabalho não é simplesmente jogar na parede e dizer assim, órgão X, você está cometendo abuso regulatório, estou identificando esse ato como antinormativo, você revise ele e faça os estudos. E eu acho que um dia a gente vai chegar na interpretação que uma decisão no FIAR que significa submissão na agenda regulatória em ARR daquela regulação. Então, a gente está construindo, né? Então, por exemplo, nessa questão do lítio, a maneira de você fomentar esse mercado, que de acordo dos órgãos que têm competência para definir isso, é um mercado importante para a segurança nacional. De acordo a maneira como a regulação está hoje, você está penalizando um setor em detrimento de salvaguardar o país todo. Porque é um setor que está sofrendo com a cota, enquanto você poderia ter outras maneiras de você fomentar essa produção nacional lá, que é quase toda no estado de Minas Gerais. Então, o nosso trabalho não é simplesmente jogar contra a parede e dizer assim, bom, isso aqui essa cota está errada, ela é anticoncorrencial, porque cotas iniciais são anticoncorrenciais. É mais construir com o próprio órgão regulador, olha, a gente pode fazer essa política pública de uma maneira menos distorsiva, de uma maneira que não penalize um setor, que é o que levou à reclamação. A gente está empolgado que após as decisões a gente vai entender os efeitos, vai ser uma surpresa para nós também os efeitos. Talvez a gente tenha efeitos muito positivos, talvez eu seja mandado embora, é o que faz parte quando você é nomeado assim. Mas se eu for mandado embora por algum dos 5 casos do FIAR, que a gente deve soltar as decisões aí nos próximos meses, eu estou brincando, não tem nenhuma ameaça, viu? Mas todo mundo diz que vai ameaçar, mas ninguém ameaça. Não, mas eu vou falar com o teu chefe. Não, mas eu vou falar com o presidente. Não, eu vou falar com o ministro. E são coisas que existem para você estar na administração pública direta, né? Que é diferente quando você tem uma autarquia autônoma e com mandatos. Mas eu acho que esse vai ser o principal legado, vai ser a gente ter institucionalizado a maneira como a SEAI atua. Porque agora a gente vai dizer assim, se você quer que a SEAI dê um parecer negativo sobre uma regulação e forçar a revisão da regulação de uma maneira ou de outra, não é mais da cabeça do secretário da SEAI ou da cabeça da equipe técnica da SEAI. Tem um procedimento, o mercado pode participar, tem uma audiência pública que tem tido excelentes resultados, participações de mais de 100 inscritos em algumas delas. E tudo isso levando a uma cultura, e novamente eu vou voltar para o ponto da minha fala inicial, uma cultura de difundir a promoção da concorrência dentro da administração pública. Porque, assim, a concorrência é sempre para os outros, nunca para o meu órgão. Né? O meu órgão, a concorrência está perfeita. Eu escutei de uma agência reguladora, não vou falar qual, mas uma agência muito famosa, talvez uma das maiores aí, que está tudo ótimo, está tudo perfeito, a gente está fazendo aqui, nosso setor não tem nenhuma reclamação. Aí você senta com o setor privado e é o fim do mundo, mas ninguém tem coragem de falar isso para o seu regulador,
porque sabe que vai sofrer retaliação. Então, nosso papel também é dar essa proteção para o regulado, para que, especialmente o regulado pequeno, porque esse sabe que ele vai se ferrar. Muitas vezes, se ele sair brigando com o cara maior, se ele sair brigando com o regulador, vamos dizer que ele vem aqui no seminário e acusa uma empresa que está sendo favorecida pela regulação específica. Isso é a morte de algum regulado pequeno, principalmente nesses mercados superregulados. Então, o nosso trabalho é também dar uma camada de proteção. E eu acho, Lauro, que a institucionalização desse processo vai realmente ajudar. Você pode dar um spoiler de outros setores aí? Mais alguma coisa que vai acontecer? Não, porque na prática, imagino que você converse com o regulador antes de formalmente abrir. Como é que funciona? Se eu chegar lá com uma denúncia para você, para todo mundo entender, eu chego lá com uma denúncia dizendo, a agência tal está abusando disso aqui é uma prática anticoncorrencial. Qual é o procedimento a partir daí? Você abre isso, você conversa com então, em termos práticos, o que tem acontecido? Até o final de novembro é o que a gente chamou de ano piloto, são os primeiros 12 meses, então a gente tem um procedimento lá na Instrução Normativa 97, mas a gente vai aprender com o que aconteceu nesse primeiro ano e vai deixar o procedimento mais claro. Mas hoje, na prática, funciona assim, qualquer entidade, associação, até empresa pode oferecer uma denúncia, a gente dá um período para que o órgão possa se manifestar para nós, falando isso faz sentido, isso não faz sentido, e a gente determina, e denúncia não é a palavra correta, tá, pessoal? É basicamente uma provocação oficial. E basicamente a gente toma a decisão se a gente vai começar ou não o processo instrutório para ter esse parecer no final. Recomendação da minha procuradoria que eu não use a palavra instrução e sim instrutório. Bom, uma vez que a gente venceu essa fase, os órgãos até hoje, Lauro, eles ainda não estão acostumados a lidar com isso. Né? Então, por exemplo, quando chegou o primeiro caso lá da ANTAC, a ANTAC ficou meio que, o que está acontecendo aqui? Né? O que é isso? O que os órgãos não gostam, Lauro, isso eu te garanto, é da audiência pública. Eles se sentem muito expostos. Então, quando a gente leva, e novamente, aquela questão de jogar a luz sobre isso, a maior reclamação que a gente tem não é nem eles falando assim, nossa, a regulação está ruim, ela está tendo os efeitos que foram descritos, a gente precisa mudar. Não. A pior coisa que o órgão regulador não quer é a audiência pública. Na audiência pública, vai para a notícia do setor, vai para a revista da regulação específica, e às vezes sai na imprensa geral, e o regulador tem que... Ele não é forçado a responder perguntas, mas ele se vê na necessidade de justificar coisas que às vezes não tem uma justificativa. Tem uma agência que era famosa, que os técnicos falam que eles estão muito felizes com os avanços regulatórios, porque eles falavam que uma vez tinha um diretor da agência que gostava de sonhar com uma ideia de regulação e implementar aquela ideia, algo meio Fellini, né? Tipo, estou sonhando, eu vou colocar em prática. E então, esse tipo de processo de accountability é o que falta, porque, e eu não sei como é que, se o presidente tem a mesma visão, porque, se o presidente Alexandre tem a mesma visão, porque é muito diferente as responsabilidades que a gente vê quando um órgão público e um agente privado se confrontam com uma certa limitação. Não significa que um esteja mais confortável com a limitação que o outro, mas é diferente a maneira como eles reagem. Né? Então, quando a gente tem que lidar, por exemplo, acho que com uma norma como, onde você tem uma conduta como o THC2, que você tem todo um suporte regulatório, uma discussão regulatória por trás, é diferente. Então, a gente ainda está acertando o tom, mas eu acredito que o legado que vai ser deixado da nossa gestão da CEAE agora é um processo institucionalizado, é um processo claro, e é um processo em que os órgãos vão ser provocados e, de fato, vão reagir. E no melhor dos cenários, Lauro, o spoiler, então, que eu vou deixar é que nós gostaríamos muito que ano que vem a gente conseguisse levar isso a nível de decreto, para que, obviamente, oferecer ao presidente da República uma proposta de decreto, para que a decisão do FIARC já dispare a inclusão da regulação identificada, essa expressão que a lei da concorrência usa, na agenda de revisão regulatória do órgão. Ele pode não mudar, ele pode fazer um estudo e decidir assim, entendo, tem esse problema concorrencial, mas os benefícios superam o ônus à economia, ao bem comum, ao valor que o órgão defende. Muito bem, mas esse é o nosso grande objetivo, acho que do FIARC para o ano que vem, é levar essa institucionalização. Eu acho que vai ser uma nova CEAE daí.
porque eu acho que a gente vai ter um novo papel, a gente pode comprar brigas, a gente tem que comprar brigas, então é realmente diferente. Estou preocupado, só que o presidente tem que pegar um voo logo mais, então eu já vou juntar duas perguntas, e aí, quando o senhor precisar sair, a gente talvez continue. Mas, presidente... Eu também tenho. Ah, você também está no mesmo voo. Tá bom. Mas o Diogo pode ficar, não tem problema. Posso. Você explica para minha mulher. Tá? Não, presidente, fazendo um gancho com uma discussão que nós tivemos nesta metade da sala ontem, que foi a discussão de conduta unilateral, que eu achei um painel fantástico. Quer dizer, a gente teve lá uma apresentação de uma pesquisa que foi feita sobre o tema, né, olhando lá para trás, desde 94, salvo engano, temas envolvendo condutas unilaterais, chegou-se ali a alguns números e foram feitas algumas, não diria provocações, mas algumas constatações ali, ou algumas ideias que foram apresentadas para reação, né? E aí a discussão foi bem interessante. E eu queria trazer um pouquinho essa discussão para cá, né? Como é que, na visão do senhor, é hoje a maturidade do órgão para tratar com condutas unilaterais, né? É um tema que demanda muito mais profundidade na análise, e aí, obviamente, os recursos são escassos, né? Que acho que foi um tema de discussão lá. A mesma pessoa que trata ato de concentração muitas vezes tem que tratar a conduta, e existem algumas prioridades que eu acho que são difíceis ali para vocês, mas decisões têm que ser tomadas. Mas como é que é esse estado hoje? O CAD está equipado, precisa melhor se estruturar, em termos de treinamento, existe o treinamento apropriado, em termos de tempestividade, de como isso é tratado, porque a gente viu, de fato, um aumento no número de casos nos últimos anos. E aí a questão fica muito mais em cima da instrução e conclusão disso. Tá? E já pegando o gancho com a segunda pergunta, nós percebemos aí uma piora no ranking da autoridade do CAD, rankings ali em que o CAD sempre esteve muito bem posicionado, e aí queria entender um pouquinho qual que é a percepção de vocês, a visão interna de vocês, e ao que se deve isso, e como, de novo, voltar ali ao topo, a ser aquela autoridade exemplar, pelo menos com relação a esse ranking, né, que é a percepção deste ranking, e o trabalho de casa que precisa ser feito para isso, na visão de vocês. Bom, vamos lá. Em relação às condutas laterais, ontem a gente discutiu um pouquinho, até peguei a palavra lá para poder fazer algumas observações, não era bem uma defesa do CAD, mas era só pontuar algumas coisas. Porque quando o estudo é muito interessante, porque ele mostra um mapa geral de como está sendo analisada as condutas unilaterais. Mas ele é frio por um aspecto, ele não conta a história toda, né? E vincula uma coisa que não tem, me parece, pelo menos aquele painel, que não tinha muito a ver. Assim, o problema do tempo que se demora para investigar e julgar uma conduta unilateral é por conta da estrutura. Bom, primeiro por conta da dificuldade que se existe no mundo inteiro de analisar a conduta unilateral. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho, porque você tem que descer para a regra da razão. Para além disso, a gente tem um problema de estrutura no CAD na forma como as coordenações foram montadas. Coordenação de 1 a 5, especificamente de 1 a 4, que toma conta de ato de concentração ordinário, cuida também de conduta unilateral. E ato de concentração, a gente tem um prazo para isso, a gente tem um tempo. Então, a hora que entra, para-se tudo, o técnico que está fazendo o caso de conduta unilateral qualquer, entrega-se o ato de concentração na mão dele, ele para a conduta unilateral. Aí, a hora que ele está acabando o ato de concentração, ele começa a pegar na conduta unilateral de novo, vem outro ato de concentração. E assim, segue. Então, o que dá para fazer é trabalhar na conduta unilateral quando o ato de concentração está parado, por exemplo. E como parado? Aguardando uma resposta da parte.
Mas esse não é o modelo ideal. O modelo ideal é que o cara tenha realmente uma dedicação ali exclusiva nas condutas unilaterais. E vocês vão lembrar disso em 2017, quando eu no primeiro mandato lá da superintendência, uma das coisas que eu disse é que a gente aumentaria bastante as investigações em conduta unilateral. E aumentamos. A dificuldade está agora em finalizar os casos. E aí precisam pensar num outro modelo. Mas para isso a gente precisa de recurso, né? A gente precisa de gente, a gente precisa melhorar a capacidade de investigação do CAD. Eu já acho, particularmente, que o CAD faz um excelente trabalho comparando com a quantidade de coisa que a gente faz, o tempo que a gente leva para poder fazer, a quantidade de gente que a gente tem e o nosso orçamento, se comparado com DOJ, se comparado com a FTC, com o Canadá, com a Europa, com a Austrália. Basta comparar, que é isso mesmo. A gente tem uma quantidade muito menor de pessoas, uma quantidade de recurso muito menor, e os tempos são muito parecidos, e a gente está, e aí já emendando a segunda pergunta, a gente ainda continua pela DCR com 4 estrelas, e entre as 10 agências, as melhores agências do mundo, e sempre competindo aí. No último que a gente competiu foi em 2020, com França e Peru, melhor agência do mundo. A gente, mais uma vez, perdeu da França, né? Então, faz parte. Não foi 7-1. Não foi dessa vez. Mas assim, então, aí respondendo, Bruno, a tua pergunta, assim, o que está acontecendo é que é preciso entender também a forma de avaliação da DCR. Tem vários critérios, né? Então, a DCR manteve a gente com 4 estrelas. Mas quando a DCR vai fazer a avaliação e dizer, olha, você permanece no ranking, você tem 4 estrelas, parte da avaliação é consultar o mercado, é consultar vocês. E aí é a própria percepção de vocês que vai fazer com que a DCR mantenha ou não o CAD no status onde está. Então, muito do que está acontecendo ou de como o CAD está sendo posicionado depende muito de como o CAD tem apresentado os seus serviços para a sociedade, como vocês da iniciativa privada enxergam isso e a partir daí avisam para a DCR. E aí, o que você acha desse ponto? Não está legal, piorou, esse ponto melhorou. E aí, a DCR, depois de fazer as entrevistas que tem que fazer, os questionamentos que tem que fazer, vai lá e diz se a gente tem 4 estrelinhas, 4 estrelinhas e meia, ou se a gente falhou em determinado aspecto, né? Uma das coisas que contribuiu bastante para a análise de uma falha na DCR foi especificamente essa mudança, como eu já disse, que ela é muito ruim, essa mudança de trocar a cada 4 anos a maioria do conselho. Essa mudança é muito ruim. Independente de quem venha, você quebra a forma como a autarquia vinha andando para trazer pessoas novas, mas que não têm muitas vezes o histórico da instituição. E isso vai acontecer, isso aconteceu, eu tenho a maior tranquilidade para falar isso, porque eu vivi esse processo, eu fui um dos 4 em 2015. Então, foi ruim. E depois eu vivi de novo isso em 2019, não sendo um dos 4, mas na Superintendência Geral, quando chegou em 2019. E vai acontecer de novo daqui um pouco. Então, isso é uma coisa que tinha que se pensar. Tem aquele projeto de lei aí para diminuir, inclusive, a quantidade de conselheiros, que pode ser uma boa, pode ser interessante, e isso pode começar a resolver esse problema. Obrigado, presidente. Diogo, você mais uma perguntinha? Bem rapidinho. Rapidinho. Pode fazer. A gente notou, a pergunta é rápida. A resposta que tem que ser rápida. Né? A gente notou, na última semana foram abertos 3 PAs com base em leniências ainda do estoque Lava Jato, né? E aí, obviamente, isso demorou, né? Imaginamos, né, que demorou, embora eu não saiba exatamente o tempo em que começou a negociação da leniência, mas isso demorou, e aí isso vai trazer questões, provavelmente, de prescrição intercorrente, o que acontece, as defesas vão ser várias,
Mas, ao mesmo tempo, restou uma dúvida aqui. Qual é o estoque de leniências que você tem lá? Não precisa dizer a essa, aquela, entendeu? Você pode só dizer em nome da empresa, não tem problema. Não, eu não vou dar essa informação, não, mas o que eu posso falar é o seguinte, como eu disse na minha primeira intervenção, no período da pandemia, sobretudo naquele período em que a gente ficou com os prazos processuais suspensos, a gente fez a lição de casa, olhou para os casos que estavam parados, estudou todos os casos. Isso permitiu que até o final do ano passado a gente conseguisse dar vazão a uma boa parte do nosso estoque. Ainda tem, obviamente, alguns casos, até porque não para de chegar, vocês viram aí o número de entrada, mas esses casos especificamente, eles fazem parte daquilo que a gente chama de rescaldo, né? O que aconteceu com a Lava Jato foi que depois daquela primeira onda, as empresas fizeram muito a sua lição de casa também de compliance e acabaram achando outras coisas que não tinham sido detectadas antes. E aí esses casos têm um pouco essa lógica, são casos que vieram depois mesmo, não são casos que demoraram mais, eles são casos que vieram depois e chegaram depois. Mas você acha que o que todo mundo fala, que a tendência de leniência está acabando, está reduzindo, você acha que aqui no Brasil não... Olha, a gente melhorou nossos números do ano passado, né? Assinou 5 acordos de leniência. Existe uma diminuição mundial dos acordos de leniência, ainda não impactou diretamente aqui, primeiro porque a gente tinha os casos da Lava Jato e agora porque a gente ainda tem casos sendo negociados que ainda não pegam a mesma lógica. O que nos parece, a gente tem discutido isso com outras autoridades, é que essa diminuição dos números de leniência tem um pouco a ver com o fato de que programas de leniência foram propagados no mundo inteiro e se tornou muito mais custoso você fazer um acordo de leniência. Então, é nesse ponto que as autoridades hoje discutem na ICN, na OCDE, como que a gente pode rever os incentivos para aumentar os incentivos para a leniência. Até porque a gente não acredita que pararam de fazer cartel. Né? Eu acredito. Mas não, aliás, voltando ao assunto, parabéns lá pelo guia. Sim, essa foi uma das iniciativas que a gente fez também para tentar se blindar dessa diminuição, entre aspas, dos casos de leniência. Foi tentar também tornar mais claro quais são os critérios que a gente tem utilizado como padrão probatório. E um outro inovação que a gente trouxe foi o clique leniência, que agora acho que entrou no ar agora recentemente, que é uma maneira de usar também esse meio virtual para fazer de maneira segura, para fazer o reporte ao CAD. Obrigado. Uma pergunta mais para o secretário-geral. A gente pode pedir licença aí, presidente? Pode, claro. Senão o Diogo não dorme em casa hoje. Claro. Bom, voltando para o secretário, queria voltar um pouquinho num item que acho que você começou a mencionar ali, que foi, e acho que talvez tenha sido um dos temas principais aí de quando você assumiu a secretaria, que é a desregulamentação e desoneração regulatória. Né? E aí tentar entender um pouquinho o que tem sido feito, se já são mensuráveis alguns benefícios que foram alcançados, quais são os segmentos-alvo aí que a SEAI tem atuado, e se a gente pode esperar aí mais para frente algum novo revogaço. A gente não está pensando aqui em melhora da regulação, na eliminação da regulação. Bom, para o país com a maior carga regulatória do mundo, eu sempre comento, né, que a desregulamentação não é uma opção ideológica, é uma necessidade. A gente precisa retirar essas obrigações regulatórias excessivas. A gente tem, assim, estava até conversando com o TCU, eu acho que a gente tem muitos trabalhos a serem feitos setoriais, mas as 3 searas que a gente mais vê problemas são, não necessariamente nessa ordem, tributário, trabalhista e ambiental. São 3 pontos do custo do Brasil em que a gente vai precisar ter um trabalho de desregulamentação, e são os 3 pontos mais difíceis de a gente conseguir avançar. Primeiro, porque tem toda a questão política, principalmente na parte trabalhista e na parte
na parte ambiental. E depois porque tem uma parte ainda mais política na questão tributária, porque mexe com os cofres e com a administração em si. Agora, esse processo de desregulamentação, ele tem acontecido muitas vezes. Por exemplo, a gente conseguiu ter um excelente, hoje inclusive estamos anunciando muito felizes, o Inmetro está anunciando no caso, mas que foi feito com a nossa lei de ambiente de negócios, em parceria com a lei de ambiente de negócios, a integração das licenças de importação do Inmetro totais ao portal único do comércio exterior. Então isso não vai só aumentar a possibilidade de novos entrantes trazerem bens para o mercado interno, mas também vai possibilitar aí uma grande facilidade no que a gente chama de 4 elementos que uma regulação pode se impor à concorrência. A gente fala que uma regulação ela pode distorcer a concorrência ao colocar uma obrigação, ao colocar um licenciamento, ao colocar uma especificação técnica ou ao colocar uma proibição. Então a gente tem esses 4, tem um quinto, mas que é a complexidade regulatória. A gente tem esses 4 tipos de tijolos que uma regulação é feita e que eles podem ter esses efeitos concorrenciais negativos. Então, da parte de vista do licenciamento, que tem sido algo que nós temos insistido muito, nós temos visto isso na ponto de vista agora do comércio exterior. Mas a gente ainda precisa avançar em outras áreas. A gente quer, ano que vem, começar a trazer a ideia de escritórios de compliance que dispensem licenciamentos. Nosso sonho seria ter escritórios de compliance de engenharia civil e arquitetura, para que a gente possa acabar com os licenciamentos públicos demorados de obras no Brasil. Mas eu acho que essa vai ser uma boa maneira de a gente desregulamentar no futuro, talvez, vamos ver como é que vai ser. A gente também tem entendido a necessidade de atualizar as especificações técnicas. O decreto 10229 está fazendo aí 1 ano e meio e a gente tentando em fase de repensá-lo. Nós temos hoje 5 organizações internacionais que vocês, como advogados e outros profissionais representantes do setor privado, podem exigir a superveniência de uma norma internacional em detrimento da brasileira desatualizada. Nós temos 5 organizações que são muito padrões, não são polêmicas, todo mundo está de ok com elas, o que é um mau sinal, porque a gente não criou esse instrumento para que tudo ficasse como está. Então, acho que a gente está exatamente nesse ponto de incluir novas organizações internacionais que podem ter novas regulações, então isso vai no processo de desregulamentação. E a gente tem, assim, toda a questão que eu vou ressaltar novamente, que é a importância de calcular os custos regulatórios. Tem uma agência reguladora em específico que adora escrever assim nas análises de impacto regulatório. Os custos são toleráveis, ponto. Esse é o capítulo de custos regulatórios da análise de impacto regulatório. Como que você sabe que o custo é tolerável? Você não sabe nem o quanto a regulação custa, quanto ela custa na rotina da empresa que vai ter que comply com a regulação. Então, esse tipo de barreira, a gente está trabalhando diretamente com o TCU. Porque se tem uma coisa que faz a administração pública se mexer em Brasília, é o TCU. Então, ele é o CAD da área, do que vocês trabalham nessa área, imagina. Então, é algo muito importante para nós, a gente está entendendo como isso está acontecendo, e você tem algumas agências que estão mais pró-desregulamentação que outras. Então, você tem, por exemplo, de um lado a ANAC, que teve um baita programa de desregulamentação, e de outro você tem agências como a Anvisa, que não tiveram praticamente nenhum projeto de desregulamentação grande, específico. Não estou criticando a Anvisa, porque enfim, a Anvisa está em outro momento, teve pandemia, teve tudo. Mas é um exemplo de um outro momento institucional que elas estão. E a gente tem novas agências reguladoras surgindo, talvez a gente tem discutido, tem sido um pedido pessoal do ministro, pessoal no sentido da pessoa dele sempre pede nas reuniões que a gente faça discuta, uma maneira da gente fundir alguns órgãos reguladores, talvez até algumas agências reguladoras, para que a gente pudesse ganhar uma capacidade operacional maior. Às vezes você tem agências que estão separadas, mas poderiam estar juntas, trabalhando juntas, evitariam conflitos normativos, otimizaria a eficiência e o uso da força de trabalho. Vocês sabem, o presidente do CAD foi muito gracioso em não ter apontado, toda vez que eu tenho alguma outra reunião com alguma outra entidade fora do Ministério da Economia, eles fazem questão de ressaltar que eles não podem contratar ninguém nos últimos anos, o Ministério da Economia não deixa ninguém contratar, as pessoas estão se aposentando, elas estão saindo e está tendo uma diminuição de força de trabalho. Isso é verdade, eu tenho que dar esse parabéns ao presidente Alexandre, que
junto com toda a equipe do CAD, conseguiu manter o trabalho no nível excepcional, mesmo que nós estamos fazendo essa reforma administrativa silenciosa, que é as pessoas se aposentam e a gente não repõe elas, que é a única maneira que nós encontramos de conseguir fazer uma reforma administrativa com impacto real, 8 bilhões ao ano já no orçamento, a projeção atual, que nós conseguiríamos fazer. Então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido a gente vai tentar fazer, e repensar as estruturas das agências reguladoras é algo que está no nosso radar. Deixando bem claro, nada acontece desse tipo de coisa em ano eleitoral. A lei das agências reguladoras não aconteceu em ano eleitoral. Foi no ano pós-eleitoral, amadureceu no ano eleitoral, no ano pós-eleitoral sai os interesses políticos e a melhor proposta vai. Então, eu acho que o nosso legado ano que vem vai ser deixar uma proposta de fusão de agências reguladoras, para que uma vez passado o momento do momento político que a gente vai ter ano que vem, da eleição, a gente possa entender como algumas agências poderiam funcionar melhor, porque muitas delas acabam virando redutos e sendo capturadas. Não estou falando corrupção, estou falando capturadas, mas a teoria da captura, acho que todo mundo aqui sabe, acho que é um ambiente tranquilo para usar essa expressão. Às vezes eu uso isso na frente de algum deputado ou senador, eles têm receio que a gente esteja concordando com eles, falando, não, deputado, eu concordo e essa agência aqui é capturada, mas eles não entendem o que a gente está querendo falar quando a gente fala que o regulador foi capturado. Então, eu acho que também a fusão pode deixar mais fácil que a gente consiga ter instrumentos que evitem a captura do agente regulador. Então, eu acho que essa é a nossa agenda de desregulamentação para o ano que vem. Não, ótimo, ótimo, porque a gente nota que, às vezes, a própria regulamentação leva a uma concentração de setores, né? É um problema. Para mim, eu tenho particularmente certo que no setor da ANS, de planos de saúde, é tanta regulamentação, é tanta norma, e não só da ANS. Você tem a ANS, você tem o Departamento de Proteção ao Consumidor, você tinha o que tinha a SDE, você vai pondo em obrigação, regulamentação, o cara não aguenta. Aí você só resolve esse problema quando você tem uma escala muito grande. Então você tem que fundir esses agentes, porque sozinho ele não consegue se desincumbir. Então, eu acho... E tem sido conflitante nesse setor, inclusive. As decisões dos PROCONs têm sido conflitantes com as agências, e daí o regulado fica como, né? Quem que eu sigo? Eu sigo o PROCON, eu sigo as agências, mas depois... E se o juiz que vai julgar a minha causa passou o final de semana no seminário de direito do consumidor, ele tem uma opinião, se ele não passou no seminário, ele tem outra. Vocês sabem que esse é o Brasil, infelizmente. E você não sabe o que vai acontecer, é uma insegurança jurídica absurda, e no caso dos planos de saúde, a gente tem notado muito bruscamente a queda da oferta de novos e diversos produtos em razão do excesso regulatório. E a gente tem uma proposta para isso. A gente está no terceiro ministro da Saúde, toda vez que troca ministro, troca equipe, então a gente tem que recomeçar a reconstruir, mas eu acho que no começo do ano que vem a gente vai conseguir aí ter um encaminhamento interessante, mas esse setor da saúde suplementar tem sido de particular atenção para a gente. Obrigado. Alguma coisa, Bruno? Uma perguntinha aí? Não. Você comentou sobre a questão municipal, né? Aquele índice de concorrência dos municípios brasileiros. Como é que você está fazendo isso? Como é que funciona? O que você leva em conta nesse ranking, vamos dizer assim, de cada município? Então, a gente tem 3 grandes eixos: entrando no mercado, acessando o mercado municipal, competindo com agentes já estabelecidos e sistema íntegro e justo, ordenamento íntegro e justo. Na parte de entrando no ambiente municipal, a gente tem desde questões de ambiente de negócios que não são tão concorrenciais, mas são importantes porque, enfim, prejudica novos entrantes, desde a abertura de empresas, a questão de instalação no município, barreiras, se você é de outra, acreditem ou não, você às vezes tem dificuldade em entrar no município se você está num setor X, porque ele só pode contratar com a prefeitura se ele for daquele município, se tiver uma origem X e origem Y. Toda a questão em torno de infraestrutura, a regulação da infraestrutura, então o acesso viário, a possibilidade de acesso privado viário, ferroviário em algumas questões, quando você tem um trecho muito pequeno. Todas essas questões estão no primeiro eixo. No segundo eixo, a gente fala um pouquinho sobre competindo com agentes já estabelecidos. A gente vai olhar, então, toda a questão de concorrência dos serviços públicos, entender se você tem... serviços públicos aqui, você vai do cemitério ao saneamento, você vai em mercados bilionários municipais. Eu acho que as pessoas não têm noção disso. A gente está falando de mercados bilionários municipais em que a concorrência nunca passou perto. E que a promoção da concorrência, então, muito menos.
Então a gente pode ter aí algumas coisas muito interessantes, a gente tem privilégio. Sabe o que é interessante? Que eu gosto de dar esse exemplo, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando a gente vai resolver alguma coisa urbanística, tem que subir para a capital federal. Tanto que agora o problema de casas em Los Angeles está tendo que subir para a capital federal. Quando você está muito perto do interesse local, às vezes, você não consegue resolver nada. Então, vários dos problemas que a gente tem com máfias, cartéis, em níveis municipais, não preciso nem falar o setor, né? Vocês conseguem pensar em alguns exemplos muito distintos. São problemas que, às vezes, a gente só vai conseguir resolver se tiver um empurrãozinho de Brasília. Não querendo interferir localmente, não querendo dizer como tem que ser, mas a gente vai precisar disso. E o terceiro e último eixo, que a gente chama de, eu acho mais importante, que é ordenamento íntegro e justo. A gente vai olhar desde como você consegue recorrer de normas do PROCON. Se você... Esse é um problema muito grande. Você, às vezes, tem um PROCON municipal, ou às vezes até um PROCON do Estado, em que você sabe alguém que vai ser candidato na próxima eleição, então você coloca aquela pessoa no PROCON, porque ela vai ganhar mídia, ela vai ganhar foto, e daí ela adora fechar a empresa. Porque daí ela sai na capa do jornal, não sei o que aconteceu, eu vou proibir isso, vou multar aquilo, e assim por diante. Isso, notadamente, em pequenos municípios acontece bastante. Uma outra questão aqui interessante é garantir, então, essa transparência. A questão de isonomia tributária, muita gente esquece que isso é uma questão concorrencial pura. Então, entender a diferença entre setores, entender a diferença sobre compensações, entender a diferença entre diferentes benefícios, tudo isso está nesse terceiro capítulo, nesse terceiro eixo. Então, são 3 eixos, cada um com 3 capítulos, 450 questões, que os municípios, a gente está começando com todos os municípios acima de 500 mil habitantes, são 61 municípios no Brasil, 1/3 da população brasileira. Eles são obrigados a responderem, porque a CEAI tem poder de requisição de dados e informações. Então, é uma investigação. Os prefeitos estão sendo investigados pela maneira como o ambiente concorrencial está sendo afetado pelo ambiente local. E se eu puder, Lauro, eu sei que a gente já está acabando, então eu gostaria só de fazer uma última menção, que eu acho que a gente teve um dos maiores avanços de Estado de Direito da história do Brasil esse ano e muita gente não se deu conta. Na Lei 14.195, que foi a Lei de Ambiente de Negócios, nós adicionamos a Lei de Liberdade Econômica, o artigo 4º, que vem se juntar à figura do abuso regulatório. Ela fala que em 4 anos, vai ser proibido por lei federal a aplicação de sanções, que incluem multas, que incluem medidas administrativas ou qualquer outro ato administrativo sancionatório, com base em termos abstratos ou inexatos, que é a maioria dos termos que nós temos hoje, inclusive na lei da concorrência. Então, o que eu tenho falado, e eu sei que aqui tem muitos advogados, é que a gente tem 4 anos para, como ordenamento jurídico brasileiro, fazer a regulamentação infralegal de todos esses termos. Vai da lei da concorrência a todas as leis referentes aos setores regulados. Vai passar por questões de consumidor, trabalhista, tributário. Vai ser a maior revolução de impessoalidade regulatória da história do Brasil. E eu acho que ninguém notou falar desse artigo até agora. Porque ele tem uma janela de 4 anos para entrar em vigência. E ele tem que ter os 4 anos, porque senão a gente não consegue implementar. Mas aquelas pessoas que fazerem parte do processo, que vai regular essas normas abstratas, porque a LINDB, ela veio e falou assim, na interpretação de normas abstratas ou subjetivas, você precisa considerar os efeitos, blá, 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 blá. Na prática, não mudou nada na administração pública. Teve a LINDB muito bonita, teve um decreto para a LINDB muito bonito, aplaudo o esforço. Não mudou nada, insegurança jurídica continua, a microcorrupção continua. Então, nós resolvemos adotar algo um pouquinho mais radical. Na área administrativa, você não aplica mais sanções com base em termos subjetivos. A presunção é da legalidade de todos, não só da legalidade do ato administrativo, da legalidade da conduta do setor privado. Então você vai ter que ter essa regulamentação, o CAD vai passar por isso necessariamente, e vai estar mais na frente, porque o CAD tem excepcionais materiais, então o CAD vai conseguir fazer esse depara entre passar do manual para a regulação objetiva ou previsível, são as 2 modalidades que a gente tem, porque às vezes algumas coisas não podem ser colocadas objetivamente, né? Elas precisam ser aferidas no caso concreto, e a gente tem 4 anos para fazer isso. Então, isso é algo que eu gosto de falar, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com encontros de vários advogados e economistas. E fica o convite para que todos vocês, eu não vou mais estar lá, mas que todos vocês, todos nós, como
brasileiros e cidadãos participemos desse processo de regulamentação nos próximos 4 anos. Bruno, muito bom. Vamos encerrando aqui. Não sei se mais... Bruno, alguma coisa mais? Gianluca, mais algum comentário? Obrigado. Alguma pergunta da plateia? Isso não estava no script, não. Mas alguém quer perguntar alguma coisa para o secretário? Tá bom. Bom, obrigado a todos. Foi uma satisfação a companhia de vocês aqui presencial nesse meu segundo e último Ibracão como presidente. Queria agradecer a todos o apoio, o esforço. Acho que o modelo deu certo. Dessa vez, a gente estava morrendo de medo quando contratamos tudo e pagamos as contas 6 meses atrás, naquela perspectiva de vai que, e eu espero que todos vocês tenham gostado bastante. Agradeço toda a equipe, aqui a Dora, o Zé Carlos, a Solange, que fizeram um trabalho sensacional, as nossas tradutoras, o pessoal técnico, que tudo funcionou perfeitamente, de uma forma assim admirável. Então, muito obrigado a todos. Boa semana e vamos em frente. Obrigado.